Diz assim a palavra, repetindo, né, referência a Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Diga aos israelitas que marchem. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor maravilhosa. Deus dando uma palavra a Moisés. Diga aos israelitas que marchem. O Senhor, nesta noite, está ministrando ao teu coração. E o Senhor está te dizendo: marche. Siga avante. Siga adiante. Continue em frente. Se mantenha firme. Olha os picos no alto que é Jesus Cristo. Isso o Senhor falou a Moisés. Diga ao povo que marche. Nessa ocasião, o povo de Israel, eles estavam recentemente saídos ali do Egito. E esse povo, eles já tinham visto muitas maravilhas do Senhor. Na ocasião que Deus chamou Moisés para se levantar como libertador ali do povo de Israel, que estavam aprisionados e estavam escravizados no Egito, quando Deus levantou Moisés para ser um libertador, o povo de Israel já começou a ver as maravilhas do Senhor. Nós sabemos, a história conta aqui no livro de Êxodo, e vocês também conhecem essa história, né? Muitos conhecem muito bem essa história, outros assim por cima, por alto, mas eu sei que vocês já ouviram falar que quando Moisés foi a Faraó e solicitou que Faraó deixasse o povo de Israel, o povo escolhido do Senhor, sair ali do Egito, onde eles eram escravos, que Faraó endureceu o coração dele. Faraó disse: não, eles não vão sair daqui. Eles não vão sair daqui porque eles têm servido aqui no Egito. Eles têm construído muitas coisas, têm feito tijolos, e todo o trabalho pesado, o trabalho árduo, o trabalho de escravos, eles estavam prestando ali no Egito. E Faraó falou: não, eles não vão sair daqui, vocês não vão sair daqui. Quem que constituiu como libertador desse povo? E Deus havia dito a Moisés que Moisés, quando fosse a Faraó, solicitando que o povo de Israel, o povo do Senhor, fosse liberto aqui do Egito, que quando Moisés fosse a Faraó, Moisés deveria dizer assim: olha, quem me mandou foi o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso. Eu creio que o coração de Faraó deve ter até estremecido. Eu creio que no espírito dele ele sentiu aquele impacto de que o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, havia dado essa ordem para que o povo de Israel fosse liberto, saísse daquela escravidão, saísse daquele Egito, saísse daquele lugar de humilhação, daquele lugar de opressão, daquelas correntes aprisionadoras, amados. A vontade do Senhor para com as nossas vidas é que nós também sejamos libertos, amados. Libertos do quê? Libertos de enfermidades que assolam o nosso corpo e nos aprisionam. É a vontade do Senhor que nós sejamos libertos de correntes emocionais que nos aprisionam, amados. Existem correntes emocionais que aprisionam o homem e a mulher. Marcas de infância, marcas de juventude, marcas da idade adulta. Palavras malditas muitas vezes que te aprisionam. Frustrações que te aprisionam. Decepções que te aprisionam. Pecados ocultos que te aprisionam. Espírito de depressão, espírito de miséria, e tantas outras coisas que te aprisionam, mas é a vontade do Senhor que a libertação conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário te alcance. É a vontade do Senhor que o teu corpo seja alcançado com libertação, que a tua alma seja alcançada com libertação e que a tua vida espiritual flua na presença do Senhor. E lá estava o povo de Israel, então, aprisionado no Egito. E Moisés foi ali, falou com o Faraó resistiu, e o povo passou a contemplar a mão do Senhor, levando Faraó a deixar o povo sair. E aquelas 10 pragas todas aconteceram. Toda vez que Faraó resistia, uma praga alcançava o povo. E mais uma praga, e outra, até a 10ª praga. Aquela
terrível, quando os primogênitos todos foram mortos, primogênitos do povo egípcio, todos foram mortos. E aquilo foi terrível. Foi terrível. O faraó ficou angustiado e, portanto, liberou o povo para sair. E o povo saiu, levando muitas coisas. Lá foi o povo do Senhor agora, saindo daquela prisão, saindo daquela escravidão, saindo daquele lugar de tormento, daquele lugar de estar sendo subjugado, daquele lugar de estar sendo perseguido, menosprezado, humilhado. Você tem passado alguma situação parecida? Situação de humilhação, situação de se sentir subjugado, menosprezado, hostilizado, oprimido. Esse povo estava assim. Mas agora eles se colocaram marchando para uma terra prometida. Uma terra que o Senhor havia dito que naquela terra manaria leite e mel. Que coisas deliciosas, um lugar de prazer, um lugar de bênção, um lugar de refrigério. Esse povo de Israel encontraria. E eles passaram agora a marchar para esse lugar, para essa Canaã, para esse lugar que Deus tinha reservado para ele. Vocês sabem, queridos, existe uma Canaã ainda aqui na terra para nós usufruirmos. O Senhor quer que nós estejamos usufruindo das delícias da presença do Senhor, das delícias do seu livramento, das delícias da paz de Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, das delícias do fruto do Espírito, que é a paz gerada pelo príncipe da paz, que é Jesus Cristo, que é a alegria gerada também pelo nosso Deus, e tudo aquilo que encontramos na palavra do Senhor, que diz respeito ao fruto do Espírito. Deus quer que nós estejamos usufruindo das bênçãos do Senhor. As bênçãs do Senhor é para esse tempo, sim, queridos. Nós passamos por aflições, situações tão adversas, circunstâncias tão adversas, que eu não consigo perceber essa Canaã, esse lugar abençoado que você está falando. Quando nós temos a vida de Deus, as circunstâncias podem ser adversas, as lutas podem vir de maneira muito forte, o sol pode ser escaldante, as condições são adversas, mas quando nós temos a vida de Deus libertadora, nós estamos acima dessas circunstâncias. Apesar das circunstâncias, nós conseguimos usufruir das bênçãos da presença do Senhor. Nós conseguimos usufruir. E o povo estava marchando agora, aliviados com certeza, saídos do Egito e acampados agora. De repente o povo olha para trás, o mar à frente deles, e eles olham para trás, e o que eles veem? Faraó com o seu exército. Depois de eles serem liberados para seguirem a vida deles, para sair do Egito, Faraó se arrependeu. Ele tomou, a palavra do Senhor diz que ele tomou todos os carros de guerra, mais de 600 carros de guerra, dos melhores, cavalaria, infantaria, e lá foi Faraó atrás do povo de Israel. E a palavra do Senhor diz que o povo olhou e o povo viu todo esse exército, com todo esse aparato, amados, vindo contra eles. Vocês sabem, eu acredito que nesse momento muitas coisas devem ter passado na mente do povo de Israel ali, dos homens, das mulheres. Eram mulheres com filhos, eram maridos, eram adolescentes, eram jovens, eram pessoas idosas, com certeza, mães amamentando seus filhos. Eu acredito que eles olharam aquele exército terrível vindo e eles ficaram muito assustados. Muitas coisas passaram na cabeça deles. Muitas coisas passaram na cabeça deles. Quando você vê a adversidade se levantando, ou quando a adversidade chega à tua porta, quando a adversidade está ao teu redor, o que passa na tua mente? O que passa nas tuas emoções? O que povoa o teu pensamento quando aquele barulho de confusão, de dor, de condição adversa mesmo, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja na tua
ele anda de lado. Ele anda de lado. E a gente tem uma sensação que ele anda para trás. Mas usamos essa frase. Não somos caranguejo que anda para trás. Esses dias eu ouvi um pastor pregando, falando que muitas pessoas têm a síndrome do Michael Jackson, daquela musiquinha. Síndrome de Michael Jackson. Nós não temos, amados, essa síndrome de Michael Jackson que anda para trás, nem síndrome de caranguejo. O povo de Deus não pode ter essas síndromes de olhar para trás e recuar e retroceder. Não podemos ter essas síndromes. E lá estava o povo de Israel agora vendo um exército muito bem armado, queridos. E aí tinha um povo que estava frágil, porque era um povo que era povo da vida, do trabalho, de cargas pesadas. Não eram treinados em guerra. Eles eram escravos. E um exército muito bem preparado estava vindo. Quantas coisas com certeza passou no coração deles. Vocês sabem que a palavra do Senhor diz que quando eles olharam para trás e viram tudo aquilo, eles ficaram aterrorizados. Olha essa palavra, amados. Aterrorizados. Ficaram aterrorizados. Primeiro motivo que nós não devemos parar de marchar. O primeiro motivo para nós não deixarmos de marchar é que quando nós deixamos de marchar, nós começamos a ficar olhando os problemas, aí nós ficamos aterrorizados. Nós falamos, não vai ter jeito, é câncer, não vai ter jeito, acabou o casamento, não vai ter jeito. O médico disse que no meu ventre não pode ser gerado filho, não vai ter jeito, a carta de demissão já me foi dada nas mãos, não vai ter jeito, aquela casa que eu achei que iria assinar os papéis e que tudo daria certo, não deu certo, não vai ter jeito, não vai ter jeito, o filho voltou para as drogas, o filho está nas drogas, não vai ter jeito, não vai ter jeito, não tem jeito para essa depressão, não tem jeito para esses pensamentos sujos saindo da minha mente, quando eu quero que saia, eles não me abandonam, não tem jeito, não tem jeito. Quando nós paramos de marchar e olhamos a adversidade, olhamos a poeira se levantando, o inimigo vindo, parados, ficamos olhando, nós ficamos aterrorizados. Foi o que aconteceu com esse povo. A palavra diz que ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e ficaram aterrorizados. E quando nós estamos aterrorizados, muitas coisas começam a acontecer conosco, amados. O Senhor disse para Moisés que ele deveria dizer ao povo: marche. O Espírito Santo do Senhor está falando para nós hoje: marche. Porque um dos primeiros motivos que não devemos deixar de marchar é que quando deixamos de marchar, como eu falei, nós ficamos olhando as adversidades, nos aterrorizamos, e o povo aterrorizado se dirigiu a Moisés. Olha o que eles disseram: Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Quando eles viram aquele exército vindo, eles se voltaram para Moisés e disseram isso. Foi por falta de túmulo lá no Egito? Você nos trouxe para morrer aqui, Moisés. Quando nós paramos de marchar, começamos a olhar as adversidades,
cabe muito bem uma frase que costumamos falar como crentes em algumas situações: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas para nos libertar de preferirmos sermos escravos do Egito do que livres. E assim esse povo disse: era muito melhor, você deveria ter nos deixado em paz, como lhe falamos lá no Egito. Nos deixe em paz, é muito melhor continuar sendo escravo no Egito do que morrermos. Queridos, quando nós paramos de marchar, nós ficamos desse jeito, queixosos, nos lamentando das adversidades, nos lamentando das afrontas, nos lamentando das dores, nos lamentando das situações que esse mundo se nos apresenta. Esses dias alguém me perguntou bem assim: por que eu tenho que passar por isso? A resposta que o Espírito de Deus colocou no meu coração foi a seguinte: Jesus respondeu por que você tem que passar por isso. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, diz Jesus. Qual que é a tua aflição, querido? O Senhor Jesus nos advertiu que nesse mundo, nesta terra, nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, ou seja, marche, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Não temos síndrome de caranguejo, não retrocedemos, não olhamos para trás, como a mulher de Ló. A mulher de Ló, eles foram avisados, ali em Sodoma e Gomorra, eles foram avisados que era para eles saírem dali, porque aquelas cidades seriam destruídas, e que quando eles saíssem dali, eles não olhassem para trás. Mas a mulher de Ló, ela olhou para trás, ela parou. Nós não paramos, amados, nós marchamos, nós seguimos avante. E a mulher de Ló, ela parou naquela adversidade, ela olhou para trás. E ao olhar para trás, ela foi transformada numa estátua de sal. Você conhece essa história? Queridos, agora, esse povo, quase, nesse plano do Senhor, todo um povo inteiro, uma nação, ia se transformar numa estátua de sal. Se a questão da estátua de sal fosse para esse momento, será que não estamos olhando para trás e nos transformando numa estátua de sal? Reclamadores, murmuradores, queixosos, apontando aquele que quer nos ajudar, como se fosse culpado da nossa sorte, apontando os de dentro da nossa casa, apontando os que fazem por nós, apontando muitas vezes líderes dentro da igreja, dizendo: não é você. Lá estava o povo agora, que tinha parado, olhando para trás e se queixando. Quando paramos, ficamos aterrorizados, cheios de medo, pavor, temos medo do futuro, temos medo daquilo que nos espera. Quando paramos, ficamos sarcásticos, sabe? Fazendo caso, tirando sarro, lançando em rosto, muitas vezes, o bem que a pessoa quer nos fazer. Culpamos outros, estavam culpando Moisés. Passamos a preferir o tempo de escravidão. Era muito melhor quando estava no mundo, porque lá no mundo não tinha essas coisas. Ai, que tristeza, que triste pensamento. Então, o primeiro motivo para nós não pararmos de marchar é esse. Quando paramos de marchar, nós passamos a olhar as adversidades e corremos grandes riscos. O segundo motivo, queridos, que nós não devemos parar de marchar. Quando nós estamos marchando, o Senhor está conosco. Quando estamos indo avante, o Senhor está conosco. Deus, enquanto o povo estava marchando, Deus acompanhava o povo. No capítulo 3, versículo 21, diz assim: durante o dia, o Senhor ia adiante deles. Olha só, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. O segundo motivo de nós não pararmos, mas continuarmos em marchar, é porque quando estamos marchando, o Senhor está conosco. Ele nos protege, amados. É a coluna de nuvem durante o dia, nos cuidando e nos guardando do sol quente, do sol que nos judia, do sol que nos maltrata, das adversidades, das intempéries.
dia, durante a noite, aquela coluna de fogo nos aquecendo no inverno, no deserto. Muitas vezes passamos por invernos, queridos. Eu não sei as tuas lutas, o teu coração, as tuas dores, os teus pensamentos, as tuas pelejas, as tuas circunstâncias, tudo aquilo que passa no teu coração, na tua alma, na tua vida. Eu não sei da tua vida. Eu não sei se você chora no travesseiro. Eu não sei se você tem casa. Eu não sei se você tem família. Muitos aqui eu não sei. Eu não sei se você está preso a algum vício. Não sei, queridos. Mas o que eu posso dizer é que se você começar a marchar, o Senhor estará com você. Ele estará com você. Ele quer estar com você. Então esse é o segundo motivo. Quando marchamos, o Senhor está conosco. E Moisés, no momento que esse povo estava aterrorizado, Moisés disse assim: não tenho medo. Povo do Senhor, não tenha medo. Não tenha medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Você está passando esses dias aqui nas quartas-feiras, você tomou uma atitude de fazer uma campanha de oração. 7 semanas eu vou estar aqui, perseverantemente, clamando pela minha bênção, buscando pela minha bênção. E o Senhor te disse: fica firme, e você vai ver o grande livramento que Deus vai te dar. Fique firme, a bênção vai chegar na tua casa, a bênção vai chegar nas tuas mãos, a bênção vai chegar sobre a tua saúde, a bênção vai chegar sobre a vida dos teus filhos, a bênção vai chegar no teu trabalho, a bênção vai chegar no teu ministério. Fique firme, e você vai ver o grande livramento que o Senhor vai trazer hoje para você. E Moisés completou a palavra para aquele povo que estava aterrorizado. Moisés disse assim, povo, o Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Acalma o turbilhão aí do teu coração. O Senhor vai lutar por você e por você. O Senhor vai lutar por você. Creia nisso. Quando marchamos, essa é a promessa do Senhor. Quando marchamos, o Senhor está conosco no caminho, amados. E ali no versículo 15 que nós lemos, mais uma vez, Moisés é enfático. O Senhor disse: marche, avante. Terceiro motivo para nós marcharmos: há um longo caminho ainda para percorrer. Você pensa que a sua vida ministerial está na metade? Está no final? Você pensa que a tua vida de bênçãos do Senhor já está virando? Não, queridos. Terceiro motivo para nós continuarmos marchando: há um longo caminho a percorrer. Ainda havia muitas maravilhas para esse povo ver, queridos. Eles já estavam vendo muitas maravilhas até o momento que Deus levantou Moisés ali no meio deles. Mas ainda havia muitas maravilhas para esse povo ver. Existem muitas maravilhas ainda para você ver, queridos. Deus tem que usar ainda muito nessa trajetória, nessa carreira, nessa caminhada de vida cristã. Deus quer te usar muito. O povo ali, a partir desse momento, a primeira bênção grande que eles viram foi quando Moisés levantou o cajado, bateu com o cajado no mar. Lá estava aquele exército que estava aterrorizando o povo, mas o Senhor falou: diga ao povo que marche e lance o cajado ali sobre as águas. As águas se abriram ao lado do Mar Vermelho. Um paredão à direita, um paredão à esquerda, e o povo de Israel começou a marchar a pés enxutos, diz a palavra. A pés enxutos. E seguiram, aquele povo seguindo, vendo as maravilhas do Senhor. Portanto, o terceiro motivo para nós não pararmos de marchar é que quando estamos marchando, nós passamos a contemplar muitas maravilhas que o Senhor tem ainda a nos revelar. Deus tem muitas coisas para te revelar. Deus quer te mostrar coisas grandes e firmes que você não conhece. Deus quer realizar milagres, sinais, maravilhas em você, através de você, dentro da tua casa e no meio que você vive. Deus quer realizar maravilhas. Ele quer se manifestar através da tua vida. Então esse é mais um motivo para nós não pararmos na nossa marcha. E esse povo que continuou marchando ali agora, vendo essa maravilha do mar aberto, muitas outras maravilhas que eles contemplaram. Eles contemplaram os seus inimigos morrendo todos agora, submersos, porque o Senhor deu ordem
aquele paredão de água à direita e à esquerda, vieram sobre o povo egípcio e eles morreram ali afogados. Enquanto o povo do Senhor passou a pé enxutos para o outro lado. Amados, Deus quer que você passe a pé enxutos. Ele não quer que você fique com água ali na canela, molhando os solados dos seus pés, com problemas, com embaraços, com coisas que te aprisionem. Ele quer que você passe a pés enxutos. E Ele é poderoso para fazer isso. Por isso, não devemos deixar de marchar. E esse povo viu o mar sendo aberto. E esse povo viu as suas roupas permanecendo sem se gastar, enquanto eles marchavam no deserto. E esse povo viu as suas sandálias permanecerem sem se gastarem. Esse povo viu água saindo de rocha. Esse povo viu codornizes vindo para alimentá-los, pão caindo do céu, maná. Esse povo viu maravilhas, queridos. Eles receberam os 10 mandamentos. Eles viram o líder deles em comunhão tão íntima com o Senhor. E quando o líder deles desceu do monte, o líder deles, Moisés, conversava com o Senhor, quando ele desceu do monte, o rosto de Moisés brilhava. De certa forma, eles viram a glória do Senhor através da vida de Moisés. Então, devemos marchar, porque quando marchamos, queridos, nós contemplamos as maravilhas do Senhor. As maravilhas do Senhor nos alcançam. Alcança o meio que vivemos, alcança a nossa casa, queridos. Alcança. A palavra do Senhor, para nós encerrarmos, em Hebreus 10, o versículo 38 e 39, diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. Você é justificado no sangue do Senhor Jesus. Não conseguimos nos auto-justificar. Não conseguimos, amados. Por mais que fizéssemos obras de caridade, por mais que dessemos os nossos corpos para serem sacrificados, isso não geraria perdão de pecados, isso não geraria a graça do Senhor. Mesmo que dessemos os nossos corpos para sermos sacrificados. Sabe o que gera a graça do Senhor? A fé. E a palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. E o Senhor nos diz hoje que como justo nós devemos marchar. E esse texto ainda completa dizendo assim: e se retroceder, olha, o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Como eu falei, tem a síndrome do Michael Jackson, que é aquele caranguejo que anda para trás. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Não somos. Porque aquele que retrocede é destruído. Mas os que creem e são salvos. Nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição, mas aqueles que permanecem para a conservação da alma. Esses nós somos, amados. Esses nós somos. Portanto, o Espírito Santo do Senhor nos diz nesta noite: marche, avante, olha para o alvo, olha para o consumador da tua fé, olha para o teu Salvador Jesus Cristo. O mar está vendo, mas o mar vai se abrir. A sede está batendo, a água vai sair da rocha. A fome espiritual está batendo, a fome física, ou as necessidades estão batendo a tua porta, estão chegando na tua casa. O Senhor disse que enviará codornizes e enviará maná do céu. Esse é o nosso Deus. E se você buscar o Senhor marchando, avante, seguindo avante, se você continuar avante, marchando, o Senhor quer manifestar a glória dele sobre a tua vida. Assim como a glória dele se manifestou sobre a vida de Moisés, não conseguiu olhar para ele, porque a glória do Senhor havia tomado o rosto de Moisés, e o rosto de Moisés brilhava. O Senhor vai te revelar de tal forma para você, que o teu rosto brilhe na presença do Senhor. É isso que Deus tem para você. Nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição, amados, mas aqueles que permanecem para a conservação da alma. Nós não somos aqueles que falam, mas aqueles que marcham. Em nome de Jesus, continue marchando. Continue marchando e receba das bênçãos do Senhor nesta marcha. Enquanto marchamos, as bênçãos do Senhor nos perseguem e nos alcançam. As bênçãos do Senhor se derramam sobre nós, para a glória do nome dEle, para louvor do nome dEle e para nossa edificação, para a edificação da igreja. Se coloque em pé, amados, em nome de Jesus. Deus sabe das circunstâncias que te cercam, Ele sabe. Mas Ele
ele te diz marche, porque se paramos, olhamos as circunstâncias e ficamos aterrorizados. Se continuamos marchando, amados, nós recebemos a graça do Senhor. Se continuamos marchando, o Senhor nos alcança com as suas bênçãos. E Ele tem bênção para você nesta noite. Em nome de Jesus, as correntes serão quebradas. Em nome de Jesus, os embaraços que estão fazendo os seus pés pararem para você não marchar, esses embaraços serão arrebentados em nome de Jesus. O laço do passarinheiro foi arrebentado e foi desfeito. A peste perniciosa que queria te alcançar, ela foi repreendida em nome de Jesus. A palavra do Senhor é muito clara quando diz que Jesus ele veio em carne para desfazer as obras do diabo. Toda e qualquer obra do inferno que quer te aprisionar, que quer fazer parar a tua caminhada e a tua marcha, essas obras do inferno estão sendo repreendidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Você que quer marchar com força, que quer marchar com autoridade, que quer marchar debaixo da ordem do Senhor, venha aqui para frente em nome de Jesus. Você que está se sentindo meio embaraçado, mas quer que esse embaraço desapareça da tua vida,